Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Domingo de Páscoa, né? Lembra? Chocolate? Coelho? Também não. Lembra de um cordeiro. Cristo. Claro que comemos chocolate. Mas a Páscoa não é um chocolate nem um coelho. A Páscoa mesmo, verdadeira do cristão, é um cordeiro. Cristo, que se entregou por cada um de nós. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7 e versículo de número 8. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho e nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com asno da sinceridade e da verdade. Amém? Oremos a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te entregamos a tua palavra nas tuas mãos, a qual o teu Espírito se faz presente. Fala conosco da maneira que o Senhor deseja, como o Senhor deseja. Que os nossos corações estejam todo abertos, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a tua palavra e guardá-la e executá-la. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar? Domingo de Páscoa. Hoje celebra a Páscoa. Hoje o túmulo estava vazio. Não tinha mais ninguém no túmulo. O sepulcro estava vazio. A Bíblia diz bem claro, ele ressuscitou no terceiro dia. E quando nós falamos da Páscoa, temos que ir um pouquinho bem lá atrás, no livro de Êxodo, capítulo 12, ela vai falar sobre a celebração da Páscoa, como é que inicia. Nós sabemos muito bem que é a 10ª praga no Egito, a morte dos primogênitos. E Deus vai instruir Moisés como é que deveria celebrar, como é que deveria fazer. Um cordeiro de 1 ano, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, sem nada. No dia 14 de Nissan, o seu sangue seria passado no umbral da porta. O sangue do cordeiro seria passado no umbral das portas. O cordeiro seria sacrificado. Lá no passado, estava falando o que ia acontecer lá na frente. O cordeiro ia se entregar por nós. Ia morrer por cada um de nós. E o seu sangue ia ser derramado por nós. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a Páscoa. Mas lá na frente, Deus vai dar outra instrução a Moisés. Em Êxodo, capítulo 26, vai falar sobre a respeito do tabernáculo. Vai falar sobre cortina, as cores dela: branca, azul
púrpura, que é roxo, e escarlate, que é vermelho. O branco representa a pureza. Cristo é santo, é puro. O azul representa o céu. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. A púrpura, que é o roxo, representa a realeza. Cristo é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Escarlate, que é o vermelho. Cristo entregou todo o teu sangue por cada um de nós. E não somente as cortinas, até na roupa do sacerdote também tinha as cores branca, azul, roxa e vermelha. Deus é perfeito. Deus vai fazer mais uma vez a menção lá na frente de Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, Pedro vai falar que achegai-vos para ele pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Cristo é a pedra fundamental da igreja. É Cristo, não é Pedro. Cristo é a pedra angular. Cristo é a pedra principal. Cristo é um cordeiro que foi sacrificado, que foi moído por você e por mim. Foi esse o preço que ele pagou para que você hoje tivesse a oportunidade de estar aqui. Foi esse preço que ele pagou para que eu e você agora voltasse a ter acesso ao Pai. Voltássemos a ter comunhão com o Pai. Cristo é o caminho. Cristo é aquela ponte daquele abismo que existia entre nós e Deus. Ninguém vai ao Pai se não for através de Cristo. Não tínhamos mais. E ele vai lá para a cruz se fazer maldito, para que eu e você voltássemos a ter a comunhão com o Pai e, através dele, tivéssemos a salvação. Então não foi o coelho. Foi um cordeiro. Em 1 Pedro, capítulo 2, 7, ele vai dizer, portanto, para vocês, os que crerem, esta pedra é preciosa, mas para os que não crerem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Cristo, mais uma vez, é a pedra principal. É Cristo. Foi por nós que ele se entregou. Foi por nós que ele morreu. Ninguém pagaria o preço. Ninguém conseguia. E ele foi lá e pagou. Eu pago. Eu pago por você. Eu pago por ela. Eu pago por ele. Qual é o preço? Morte de cruz. Eu pago. A graça é um favor imerecido. A graça para você e para mim é de graça. Mas para Deus, custou muito bem. Custou o seu único filho. Na cruz do Calvário. Vou repetir para você. A graça, que é um favor imerecido, para mim e para você, ela é de graça. Basta somente aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Mas é de graça. Mas para Deus, ela teve um preço muito alto. O seu único filho, que foi entregue por amor,
na cruz do Calvário. A Páscoa para o cristão não é coelho. A Páscoa para o cristão não é chocolate. Não estou falando que não possa comer. Mas a Páscoa para o cristão é um cordeiro que se entregou para que ele tivesse vida e vida com abundância. Essa é a verdadeira Páscoa do cristão. Volto a repetir, não que não possa comer um chocolate, mas o cristão tem que se lembrar que a Páscoa verdadeira na vida dele se chama Cristo. Em João, capítulo 1, 29, ele vai dizer: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em João, capítulo 1, versículo 12, 1 João, se eu não me engano, ou é João, ele vai dizer bem claro que agora se tornamos filho. Você quer mais privilégio do que esse? Antes era criatura, agora é filho, porque aceitou Jesus Cristo como seu único Salvador e passou a ser co-herdeiro de Cristo. Então agora é filho de Deus. Cristo morreu por mim e por você para dar vida eterna. Não nesse corpo, porque esse corpo do pó veio e do pó ele retorna. Mas a alma que está dentro de nós, ela não envelhece. Ela nunca fica velha, mas tem dois destinos: vida ou morte. Vida eterna ou morte eterna. Salvação ou condenação. A decisão é nossa. Porque o que ele tinha que fazer por nós, ele fez lá na cruz. Agora, a nossa decisão é de aceitar ele e de nos arrepender de todos os pecados todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. Cristo é o Cordeiro de Deus. É Ele. Foi por você, meu amado irmão. Foi por você, minha amada irmã. Foi por você, foi por cada um de nós que Ele foi para a cruz, se entregou. Ele deu a vida. Não foi Pilatos que foi lá tirar. Ele se entregou. Em João vai dizer: eu dou a minha vida. Tenho poder para dar e para pegar lá de volta. Isso meu Pai me deu. Ele se entregou por você. Você quer amor maior do que esse? Você quer uma expressão de amor maior do que essa? De se entregar, de se dar para você numa cruz. Você já viu a morte de Cristo? Você já viu alguns filmes que falam da crucificação? Você já viu o que Jesus passou numa cruz? Teve tétano, teve calafrio, teve febre. Foi atingido os seus nervos. Sentiu dores, teve açoite, foi esbofeteado. Na cruz fazia esforço para poder falar. Atingiu o seu nervo, sentia dor absurda. Teve cravos, coroa de espinho. Sabe por quê?
Por qual motivo? Para te dar a salvação. Para te dar a vida eterna. Para resgatar você que estava perdido. E mesmo assim, na cruz do Calvário, ele fala: perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. O Cordeiro se entregou. Por amor a você. Isaías 53, versículo 4 ao 7, ele vai dizer: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelha, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Por causa de quem que Isaías fala? Por causa de nós, por causa de mim, por causa de você, por causa das nossas iniquidades, por causa das nossas transgressões, porque nós estávamos desviados, nós não tínhamos mais abismo, não tínhamos mais. Precisava dessa ponte, precisava desse caminho. Só tem um caminho: Cristo. Foi lá, foi açoitado, saía pedaço de carne, teve sede, deram uma esponja com vinagre. Não era só o vinagre. Um problema não era a esponja com vinagre. O problema é da onde essa esponja foi colocada. Naquele balde, que muitos sabem o que era. Da onde vinha. O que tinha ali. Deram para ele. Por quem mesmo? Por você e por mim, por mim e por você. Nós merecíamos isso? Nós merecíamos esse amor? Nós merecíamos essa dádiva? Nós merecíamos? O salário do pecado é a morte. Ele não tinha pecado. Então ele não deveria morrer. Que deveria morrer eu e você. Mas ele foi no nosso lugar. Entenda isso. O madeiro que foi pregado lá na sexta-feira, o homem que estava lá, se entregou por você e por mim. Teve todo o sofrimento. Caminhou. Sentiu dores.
Tudo isso para resgatar o pecador. Tudo isso que ele passou foi para resgatar você e eu. Deus vai fazer lá no passado para que entendêssemos lá na frente. A Páscoa lá do passado, o Cordeiro, o sangue dele vai acontecer lá na frente. No tabernáculo, a cortina, as cores dela, as cores do sacerdote, vai acontecer lá na frente. Em João, quando avista Jesus, ele vai falar ali: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isaías, lá no passado, vai fazer menção dele lá na cruz. Tudo passado estava levando para Cristo. Todos os homens que falavam isso, aquilo, outro, todos eles experimentaram a morte e ficaram por lá. Mas ele não. Ele venceu a morte. Porque ele ressuscitou no terceiro dia. A morte era temida por todo mundo. Todo mundo acha que a morte é o fim de tudo, não é? Não é não. Infelizmente não é. A morte é o começo de uma outra vida. Não mais agora com o corpo, mas com a alma. Para onde ela vai? Se te pedir a tua alma hoje, a qual o Senhor tu darás? A quem entregamos a nossa alma, que é mais preciosa? Corpo apodrece, volta para o pó. Dele veio, volta para lá. Tanto que é que depois some. Às vezes já acha os ossinhos já todo, né? E a alma? Morreu? Não. Aí que está a questão. Então a morte não é o fim, é o início de uma nova vida. Com Deus, salvo, através do seu Filho, Jesus Cristo, ou com outro, sofrendo. A vida com Cristo, a Bíblia diz que é eterna. A morte, a vida, lá do outro lado, também é eterna. Não tem mais fim. A tua alma tem dois destinos: direita, salvação; esquerda, condenação. A qual o Senhor vai? Foi por você e por mim que ele foi lá resgatar. Estávamos perdidos. Estávamos condenados. Não tinha mais jeito. Ninguém pagaria mais o preço. Era impossível. Aí ele foi lá e Tetelestai. Está pago. Está quitada a dívida dele e a dívida dela através do meu sangue. Páscoa é Cristo. Páscoa é um cordeiro que se entregou por nós.
Por isso que Paulo faz essa menção. Cristo, a nossa Páscoa. Ele faz muito bem claro. Cristo é a nossa Páscoa. É a nossa. João vai fazer de novo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, livra o pecador da morte. Através dele tem salvação. Eis é o Cordeiro. Quer declaração melhor de amor do que essa? Ele não chegou para você e falou, eu te amo. Porque o eu te amo não é falar. É gesto. É atitude. Atitude dele. Lá na cruz. Atitude do Pai. Lá na cruz. Esse foi o maior gesto. Sangue derramado. Para um homem nenhum que merecia. Eu posso conjecturar como falando assim, ele vai te esbofetear. Ele vai cuspir em sua face. Eles não vão te aceitar, eu pago o preço. Mas ele vai te rejeitar, eu pago o preço. A essência de Deus não muda. A essência dele não muda. Mesmo se não tivesse ninguém, ele ia. O preço dele, o preço dela, mas vai te esbofetear, eu pago. É morte de cruz, eu pago. E quando ele morre, ele em teu espírito eu te entrego. Está consumado. Estelestai. Está quitado. Está pago. A dívida dele, a dívida dela, através da minha vida. Pois é. Não foi o coelho que morreu por mim na cruz. Não foi. Foi um cordeiro. Sem nenhuma mancha. Sem nenhum pecado. Puro. Imaculado. Não foi um coelho que deu o seu sangue na cruz. Foi um cordeiro que derramou toda a sua gota de sangue. Porque quando é ferido, a Bíblia diz que na lança já sai água. Todo o sangue foi derramado. Todo o sangue foi pago para que você tivesse vida com abundância. E não conseguimos compreender isso. Dia após dia, não conseguimos entender que Cristo se entregou por mim e por você. Não conseguimos. Parece que tem que bater na mesma tecla toda mesma hora, todo instante. Mas não conseguimos entender que aquele homem, aquele Deus que se fez homem, que se entrega para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna, nós não conseguimos entender ao dia a dia. Passamos 24 horas e não conseguimos entender, passamos 24 horas e não conseguimos agradecer. Passamos 24 horas e parece que 24 horas não dá, porque somos atarefados para tanta coisa. Não temos tempo para orar, não temos tempo para agradecer, não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para nada.
Podemos falar com Deus no ônibus. Podemos falar com Deus no descanso do nosso trabalho. Podemos conversar com Ele, agradecer pelo pão de cada dia, pela sua entrega, para que através dele, do seu Filho, tivéssemos a salvação. Não conseguimos entender, não é possível. O cristão do século 21 acha que Cristo morreu na cruz do Calvário para carro, iate, etc. Não que não possa dar, ele diz bem claro, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas eu acrescento, ou ele dá. A Bíblia diz que a bênção me alcança, eu não vou até ela, ela vem até a mim. Não estou falando que você não tem que ter uma casa bonita, não tem que ter um carro, não estou falando nada disso. Mas buscamos o reino, buscamos a Cristo, falamos com Ele, agradecemos a Ele. Você está aqui. Quanta gente queria ter outra oportunidade, hoje não tem. Você está aqui hoje. Tem pessoas que não têm mais oportunidade. Eu tenho amigos que se desviaram e vieram a morrer. Acabou a oportunidade. Acabou. Vários deles, criados no Evangelho, se desviou. Morreram. E agora? Acabou a oportunidade. Não tem mais. Quantas pessoas que estão já descansando e já perdeu as oportunidades. Mas você está vivo. E você tem a oportunidade hoje. Não sabemos quando vamos partir. Não sabemos. Eu posso estar aqui ministrando e daqui a um minuto não está mais. Eu posso sair da igreja e daqui a pouco não posso estar mais. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia. Ele pode vir hoje. E se ele viesse hoje? Como é que ficaria? Já pensou? E se ele viesse agora? Como é que ficaria o teu lugar? Ficaria com a tua roupa ou você ficaria aqui? Ou está pensando que está do lado, vai segurar na perna e vai subir? Não tem isso não. É fração de segundo, ó. É no piscar de olhos, é milésimo. Acabou. Ih, cadê fulano que estava aqui? Ué, o que aconteceu com a igreja? Já era. Acabou. Acabou. Então se preocupamos com tantas coisas. Se preocupamos com a salvação? Pastor, espera aí. A salvação é de graça. É. Mas ele diz perseverar até o fim. Ele não falou até o meio do caminho, não. Até o fim. Uma vez salvo, sempre salvo. Não tem isso não, hein? Não vai nisso não. Eu tenho que lavar a minha veste no sangue do Cordeiro todos os dias. É ato constante. Então eu tenho que buscar a Deus todos os dias. Eu tenho que orar a Deus todos os dias. Eu tenho que agradecer a Ele todos os dias. Todos os dias eu tenho que louvar a Ele. Todos os dias eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Todos os dias. Ele foi lá no madeiro. Ele se entregou para que tivéssemos acesso ao Pai através dele. Tivéssemos a salvação através dele. Nenhum outro leva para a salvação, só um, Cristo.
Nenhum outro entregou seu sangue, só um, Cristo. Cristo se entregou por você e por mim. Cristo. Você já pensou na sua alma? Você já pensou onde ela vai repousar? Ou será que você pensa, tem muito tempo para fazer isso? Será que você pensa, eu tenho muito tempo para fazer isso? Tem mesmo? Será que você sabe o seu tempo? O tempo só pertence a Ele. Ninguém sabe de nada. Ninguém. Como eu falei, eu posso estar aqui ministrando, não posso cair. Quantos pastores caíram depois da ministração? Deus levou. Quantas pessoas morreram depois que saiu da igreja, depois que acabou o culto? Morreu dentro da igreja. Deus levou. Ó, um sopro de vida, apagou, acabou. Quem garante que você vai acordar amanhã? A gente bota um relógio para despertar, acreditando que nós vamos acordar para trabalhar, para ir para a escola, para fazer alguma coisa. Acreditamos. Quantas pessoas colocaram o relógio para despertar hoje e não acordou? Mas você acordou, está aqui. Mais uma oportunidade Deus te deu. Mais uma, Deus me concedeu uma oportunidade para que eu me arrependa dos meus pecados, para que eu me arrependa das minhas transgressões, para que eu me arrependa da minha iniquidade, para que eu venha confessar a Ele todos os dias os meus pecados, até aquele dia que Ele me chamar. Aí acabou. Mas enquanto eu estiver vivo, eu tenho que buscar todos os dias. Por você, minha amada irmã, e por você, meu amado irmão, que Cristo se entregou. Já pensou nisso? Já refletiu isso? Quantas vezes desviamos dos caminhos do Senhor? Quantas vezes estamos no caminho, mas saímos? Porque a dona Chicória olhou para a gente com cara feia. A dona Alface. Eu não gosto de falar nome, porque vai que tem o nome de uma pessoa aqui, aí complica. Imagina quantas pessoas se desviaram. Saíram da igreja porque A e B olharam com cara feia. A e B na portaria não falou com ele, não falou com ela. A e B sentou ali e não deu a paz do Senhor. E aí foi embora. Ouviu uma irmãzinha do círculo, viu a irmãzinha não sei de onde, ou irmão, e que achava que era líder, olhava para ele e ele errou. E aí também se desviou. Será que hoje não é a noite para voltar? Será que Cristo não está falando contigo? Será que o Espírito Santo não está te tocando? Para que você se arrependa? Para que você volte para casa? O filho pródigo se desviou, mas foi tocado porque ele se lembrou, na casa do meu pai tem pão, tem fartura. Vou para a casa do meu pai. A casa do pai que a gente está falando é Cristo, é Deus. É a igreja. Foi por isso que ele morreu. Foi por isso que aqueles homens ministraram. Foram missionários. Foram evangelizar. Foram falar das boas novas. Foram falar da salvação. E agora somos nós. Aqueles homens já morreram. Agora somos nós que temos que falar para a juventude.
Somos nós que temos que evangelizar as pessoas mais novas. Cristo poderia colocar anjos e mais anjos. Ele preferiu você e eu. Quer privilégio? Cristo não poderia ir para a cruz. Bastava ele só falar para o Pai. Vou mais não. Manda anjo para cá que o negócio acaba. Ele não ia. O Pai ia respeitar a decisão dele. Ele poderia fazer isso. Ah, por causa do Mauro? Eu não vou, não. Mauro é horrível, Mauro é pecador, Mauro é isso, Mauro é aquilo outro. Estou falando de mim. Eu não vou, não. Eu vou mesmo assim. Eu pago o preço por ele. Ah, que amor é esse? Que amor é esse que eu não sou grato? Que amor é esse que eu não sei agradecer? Que amor é esse que esse homem, Deus que se fez homem, que se entregou, e eu não consigo agradecer, eu não consigo pensar nele em 24 horas, eu não consigo conversar com ele em 24 horas porque eu não tenho tempo. Que amor é esse? Será que somos gratos? Estávamos condenados. Condenado. Hoje, através de Cristo, somos libertos. Somos transformados. Temos o privilégio de ser chamado filho. Temos um privilégio de morar numa mansão. Não é no subsolo, não. É numa mansão. Você já viu como é que ela é? Ouro, cristal, diamante, tem tudo. É isso. Tudo isso por você e por mim. E para onde nossa alma vai? Vai para o chiqueiro? Com outro lá? É para lá que quer ir? É para lá que quer levar a alma? Porque todo mundo quer ir para o céu. Mas a porta é estreita. O que eu faço para ir para lá? Porque, por outro lado, eu não preciso fazer nada. O que eu faço para ir para lá? Espera aí, a graça. É de graça, é. Mas ele fala, se perseverar, se for fiel até o fim. Ele diz será salvo, ele não diz é salvo. Você é salvo, não, será salvo. Futuro do presente, do indicativo. Ele indica alguma coisa. Aí indica lá na frente, em Apocalipse, o que é? Se for fiel até o fim. Não pode se desviar. Errou, pecou? Perdoa, meu Pai. Eu errei. Perdoa minhas transgressões. Perdoa meus pecados. Perdoa as minhas iniquidades. Perdoa os meus pensamentos. É todos os dias. Não tem nenhum santo na terra. Todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Eu vou chamar aqui o pessoal para louvar. Vai louvar ou vai botar lá no... Colocar? Vai louvar? E aí, quando começar o louvor, você mesmo sentado, eu vou pedir para depois apagar as luzes.
Você mesmo sentado. Feche seus olhos. Olha para você mesmo. E se você se sentir vontade de vir aqui na frente para orar, vem. Se você sentir vontade de estar afastado do caminho do Senhor e deseja retornar, vem aqui na frente. O Espírito Santo te tocou, vem aqui na frente. Preste atenção no louvor, que foi por você e por mim. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por sua chaga fomos sarados. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo do Santo, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda do meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus levou sobre si as nossas dores. Cristo levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por sua chaga fomos sarados. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo do Santo, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda do meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe adoração. Foi por você, foi por mim,
foi por cada um de nós que Ele se entregou. Você conseguiu compreender isso? Conseguiu entender? Você foi para a sua casa. Você agora vai voltar diferente. Volta entendendo esse amor por você. Volta entendendo esse amor que Cristo fez por você. Se tem alguém aqui que quer oração, vem aqui na frente. Se tem alguém aqui que quer reconciliar com Cristo ou aceitar Ele como seu único Salvador, vem aqui na frente. Aonde você estiver. Deus falou com você? Deus te tocou? Sai daqui diferente. O sangue derramado na cruz do Calvário foi por você. Não foi um coelho, foi um cordeiro. A graça é de graça para nós, mas para Deus foi muito caro o preço. Lembra disso? Lembra desse Cristo? Não mais há corpo, ao mundo é seu. Lembra dele? Dois varões Ninguém faria isso por você. com copas resplandecentes Ele fez. anunciam que o Mestre ressuscitou e Maria Os cravos e aos que lá era meu e seu. correm pra proclamar Chicotadas, açoites, era meu e seu. Jesus vive, Cruz era minha e sua. Jesus vive, Todo aquele sofrimento, toda aquela angústia Jesus vive, era nosso, não era dele. ressuscitou, Jesus vive, Mas ele vive Jesus e ele reina para todo sempre. Jesus vive, ressuscitou, chegando à tarde daquele dia, seus discípulos se encontravam no mesmo lugar, todos tristes pelo acontecimento, esquecendo Que nós voltamos para nossa casa diferente. de ressuscitar. Que nós vamos para nossa casa agora, entendendo verdadeiro amor, a verdadeira paz, o verdadeiro sacrifício por nós. Que nós possamos ser mais gratos todos os dias. Todos os dias ele fica lá nos esperando. Vai lá conversar com ele, ele está te esperando. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E assim eu agradeço minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. Ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive. Tô na igreja, tô na igreja. Jesus vive, Nós estamos terminando. ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive, ele vive, Jesus vive, ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive, ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive.
Ele vive, ele vive, ele vive. Ele vive, ele vive, ele vive. Estamos terminando toda a igreja, toda a igreja. Ressuscitou. Jesus vive. Ele vive, ele vive. Jesus vive. Ressuscitou. Jesus vive. Jesus vive, ele vive. Jesus vive. Ressuscitou. Ótima noite para a igreja. Uma semana abençoada, gloriosa, abençoada por Deus sobre cada vida. E nunca esqueça, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Glória a Deus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam, com alegria, todos digam. Cumprimente seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.